Você tem, às vezes, a sensação de que está sendo observado dentro de casa? Às vezes você parece que está vendo vulto nas suas laterais ou nos seus periféricos olhares ou no soslaio. Dá a impressão que às vezes parece que você não está sozinho no lugar, quando você está às vezes sentado no sofá vendo televisão. Você tem a sensação nítida que à noite, quando você acorda assim, alguém parece que está ao pé da cama ou à lateral? E quando você vai à cozinha, instala a geladeira, dá aquele estalo na porta, dá o estalo no armário. E às vezes te dá uma sensação tão esquisita quando você se encaminha para uma parte da casa. Pois é, muitas pessoas sofrem de assédio de espíritos malignos e não sabem. Alguns tentam de forma racional explicar isso, dizendo que é uma questão estática, térmica, desses estalares de imóveis. Outros dizem que é a nossa mente, é o cansaço, é o estresse. Mas será que é verdadeiramente isso? Eu quero elencar com vocês 10 motivos para entender por que demônios estão na minha casa. O que eu fiz? Qual foi ou qual é o motivo para eles estarem lá? Nós vamos ver isso agora. Ambiente sem a presença de Deus. Todo lugar que existe, todo prédio, toda edificação, na verdade só tem vida porque as pessoas que ali frequentam, moram, utilizam, dão a vida àquele lugar. Tanto é que uma casa vazia costuma-se dizer que é uma casa sem alma. A igreja é o que é porque os ocupantes ou os irmãos, os que estão ali congregando, os que estão ali louvando, buscando a Deus, fazem daquela igreja ser uma boa igreja ou não. A nossa casa ela é fruto dos moradores, de nós que moramos, habitamos, utilizamos a nossa casa. Nós despendemos diariamente energia emocional, energia atômica e a nossa casa recebe isso, a nossa casa é impregnada disso. No lugar onde Deus não é gerado, onde Deus não é adorado, onde Deus não é entronizado, infelizmente é um lugar propício para espíritos malignos, encostos, espíritos que estão assediando nossas vidas possam estar, ficar e rondar. Por isso é importante que nós tenhamos a presença de Deus na nossa casa. E a nossa casa precisa de adoração, a nossa casa precisa de louvores, a nossa casa precisa de oração. A nossa casa precisa ter uma mente voltada para a presença de Deus. É importante, como o apóstolo Paulo nos alude, que tenhamos uma vida de louvor e adoração e pensar nas coisas lá do alto e não da terra. Deixar o materialismo de lado e pensar que somos seres espirituais. Entenda, um lugar onde Deus não ocupa espaço, alguém vai ocupar. Discussões e palavrões. Um lugar onde as pessoas impregnam a atmosfera de palavrões, palavras de baixo calão, gritos, libera muita emoção negativa. Esses locais são propícios para demônios, encostos, espíritos estarem, porque assim como para nós que temos dentre os 5 sentidos o olfato, parece que os demônios sentem essa vibração, os demônios sentem essa ambiência. E o grito, a discussão de casal, de pai, de mãe, de filhos, com irmãs e irmãos, gritaria, sabe? Esse tipo de ambiência atrai espíritos malignos. E com o tempo nós começamos a sentir a opressão. E é, na verdade, um tipo de reciclagem. Quanto mais a gritarias, quanto mais a discussão, quanto mais uma família berra, quanto mais o casal discute com palavrões, com maldições, mais nós deixamos as portas espirituais abertas para esses demônios ficarem e estarem conosco. Por isso precisamos repensar nossa forma de trabalhar, nossa forma de discutir, nossa forma de conversar. Se nós temos esse comportamento, devemos urgentemente pedir perdão a Deus e liberar toda a legalidade que cerca a nossa casa. Masturbação e filmes pornográficos. Temos que entender que a sexualidade é uma das portas mais poderosas no reino espiritual. E infelizmente as pessoas não sabem que algumas atitudes, gestos, pensamentos atraem com muita velocidade algumas espécies de demônios.
Pessoas que têm o vício da masturbação, a pessoa que está encarcerada em filmes pornográficos, seja pela internet, seja pela TV a cabo, pessoas que têm uma vida sexual exacerbada e totalmente viciada, que tem cobiça sexual, que não pode ver uma mulher na rua e mulheres que não podem ver homens. Entenda, você está infelizmente, ou aqueles que praticam, têm esse tipo de pensamento e ação, posso afirmar, você já está assediado por demônios, espíritos que nós declaramos como pombagira, Zé Pilintra, íncubo, súcubo, eles vão te visitar, eles vão visitar o seu sonho, eles vão visitar o seu sono, eles vão levar você a buscar sempre insaciavelmente, a estar folheando uma revista, vendo filmes, procurando sites pornográficos de sexo explícito e principalmente a masturbação. Adolescentes na fase da puberdade, jovens, pessoas que se separaram há pouco tempo, tem que tomar muito cuidado, porque os demônios rondam a vida, os pensamentos, liberando setas. Na verdade, são ondas psíquicas, né? E nós chamamos de setas malignas para que essas pessoas continuem fazendo o que estão fazendo. E, além de tudo, é um pecado que traz uma mancha na alma muito forte e fácil de ser visualizada no reino espiritual. Portanto, nós temos que pedir perdão e nos libertar dessa prática tão pecaminosa e tão infernal que atrai tantos demônios para os nossos lares. Músicas seculares. Talvez muitos cristãos mais liberais vão dizer: o que tem a música secular? Você não sabe, mais a música, ela é um ponto de influência fortíssimo na psique humana. E são justamente as emoções que atraem demônios. São justamente os nossos sentimentos de euforia, alegria, tristeza, melancolia, depressão, que atrai espécies de espíritos ou de encostos ou vermes espirituais que vêm para a mente. As músicas seculares, principalmente as passionais, como pagode, MPB, que falam de mulheres, que falam de sexo sem compromisso e outros tipos de sentimentos de moteleiros, vamos colocar assim, isso na verdade, é um lindo cheiro para demônios. Isso é um cheiro de uma comida agradável a essa espécie de espírito maligno. Você que gosta de ouvir um pagodinho, uma MPB, saiba que, infelizmente, você pode estar criando uma ambiência, está criando um clima para que demônios, encostos possam vir à sua casa. Aqueles que ouvem músicas sensuais, como sertanejo universitário, Ai Se Eu Te Pego, que delícia, cuidado. Cuidado que alguém deve estar cantando isso para você no reino espiritual. Sabe, funk, que alude violência, que alude uma bestialidade na sexualidade, músicas que fazem com que você ou as pessoas fiquem com dor de cotovelo ou pensem em outras com uma forma tão passional, gerando, na verdade, setas humanas, né? Setas de alma na vida das pessoas, obsessão por alguém, obsessão por uma mulher, obsessão por um homem. Com certeza, demônios estão ao seu redor, espíritos malignos estão ao seu redor, justamente se infiltrando nos seus pensamentos, nos seus sonhos, nas suas emoções. Cuidado, se afaste. Se você não tem condições de ouvir essas músicas seculares, ouça louvores, ouça adoração, ouça hinos de adoração a Jesus Cristo. Faça da sua casa uma ambiência propícia para a presença de Deus. Se a presença de Deus estiver na sua casa, com certeza demônios não virão. Mas casas onde as pessoas ouvem funk, pagode, sertanejo universitário, músicas que falam de passionalidades humanas, com certeza são propícias para esse tipo de espíritos malignos que rondam nossos lares. Filmes violentos e desenhos para crianças e adolescentes. Alguns filmes, principalmente os de ação, os policiais, os de terror, são filmes que provocam intensas emoções em nós enquanto estamos assistindo. Seja pelo susto, seja pela vingança, seja pelo medo, seja pelo ódio, seja pela pena de alguém ou estar de alguma forma atrelado a um sentimento que o filme espelha a nossa vida. Na verdade, filmes violentos, filmes de terror provocam uma atmosfera que para demônios e encostos é imprescindível, são imprescindíveis. Há um tempo atrás, Deus falou profundamente no meu coração sobre o Supernatural. Gostava de assistir
essa série porque entendia que ali no roteiro havia algumas coisas importantes, mas Deus falou ao meu coração que, infelizmente, o nosso inconsciente libera uma série de situações no reino espiritual que dá abertura para alguns espíritos estarem conosco. Mesmo não querendo, nós abrimos portas ao ver filmes violentos. E antes de dormir, vermos esses filmes provocam em nós uma série de situações, uma série de sentimentos inconscientes que a gente vai liberar durante o sono. E aí a gente tem sonhos horríveis, sonhamos que estamos caindo, sonhamos que estamos sendo perseguidos. É claro, é inconsciente? É psicológico? Mas não deixa de liberar uma série de energias, não deixa de liberar vibrações no mundo espiritual que atrai esse tipo de demônios. Desenhos, animes, Dragon Ball Z, desenhos da Pixar, desenhos da Disney, desenhos que nos trazem magia, desenho que traz, é tão bonitinho, musical, mas só que o musical é para disfarçar justamente os pactos demoníacos com os demônios da floresta, com dragões, com seres mitológicos da mitologia grega, do Egito, e nós não vemos que esse tipo de animação e desenho está atraindo invariavelmente espíritos, principalmente para os nossos filhos, nossas crianças, nossos sobrinhos, netos. Por isso, em nome de Jesus, precisamos ter discernimento de espíritos para observar esses filmes e desenhos que entram na nossa casa. Porque por mais que você possa achar extremamente religioso, mas eles provocam emoção inconsciente em você e você libera e propicia uma energia para que esses encostos, esses demônios, esses espíritos estejam dentro da sua casa. Relacionamento sexual ilícito. Não precisamos nem falar que adultério ou fornicação é pecado. Vivemos num momento de relativismo dentro das igrejas, onde jovens, casais de namorados e noivos entendem que já vão casar, então eles podem ter vida marital, podem ter vida conjugal, podem ter vida sexual, pensando nesse futuro a médio e longo prazo, mas isso é um erro espiritual tremendo. Quem vive em fornicação, quem vive em adultério, já está rondado, já está literalmente nas mãos, na influência de demônios. E nós, como igreja, não podemos deixar isso passar em branco. Você, jovem, você que ainda não é casado, você que um dia se separou e está namorando de novo, fuja dessa prática, porque a vida de fornicação, a vida sexual ilícita, a vida sexual sem a presença de Deus, sem a bênção de Deus, atraem demônios, é uma legalidade e eles estarão no seu relacionamento, mesmo que você venha casar depois, essa legalidade já consta na sua vida, já consta na vida do casal. Jogos virtuais, RPG e outros. É uma febre entre jovens e adolescentes e até mesmo entre adultos. Jogos que incluam magos, avatares, bruxos, guerreiros. E as pessoas pensam que aquilo ali é um simples jogo, uma simples encenação. Mas mal sabe que estão praticando pactos involuntários, porque se viciam nesse tipo de jogos. E a mente inconsciente leva tudo isso para o sono, leva tudo isso para seu quarto ou para o local onde você joga. E você novamente recicla essa ambiência, essa energia espiritual, dando a muitos espíritos a condição de estar ali, porque há uma porta, há uma legalidade para eles estarem ali. Me preocupa muito, principalmente os adolescentes e mais novos, com alguns tipos de jogos onde há pactos, onde há assinaturas, onde há repetição de palavras, onde há um mago, uma bruxa, há um espírito que aparece pedindo pactos em troca de poderes sobrenaturais. Cuidado com esses jogos virtuais, cuidado com jogos que transtornam a capacidade e habilidade do ser humano em discernir entre o que é real e o que é virtual. E infelizmente, demônios têm tomado a vida de muitos jovens e adolescentes através de jogos
virtuais, RPG e outros que têm surgido na vida das pessoas. Há um transtorno e aquele encosto fica na vida da pessoa, e fica na vida escolar, fica na vida secular, fica na vida dentro da igreja, fica em casa principalmente, e por isso muitos jovens têm estado rebeldes, muitos jovens têm estado alienados da sua família, e muitos jovens têm se afastado da casa de Deus. Jogos virtuais, RPG e outros são a causa muito forte nessa faixa etária para que demônios estejam nos lares. Amizades no trabalho, faculdade e mesmo família. Por incrível que pareça, algumas pessoas têm o poder, têm uma capacidade de gerar uma energia negativa tão grande que elas contaminam, assim como uma doença que pode ser liberada e gerar uma epidemia, uma endemia a partir de um hospedeiro. Há pessoas que têm uma capacidade incrível de nos sobrecarregar. Você já deve ter passado por alguém ou ter tido amizade ou tem alguém na sua família que quando você chega perto dessa pessoa, elas deixam você com dores, com mal-estar, e apesar de você amar essa pessoa, você sabe no fundo que ela infelizmente é portadora de algo esquisito, estranho, e que traz para você males, leva você a se sentir mal. Infelizmente temos amigos no trabalho, temos na faculdade, pessoas que fazem isso conosco. E como você fica acostumado ou se habitua a ter esse peso sobre você, você acaba tornando isso quase que irrelevante, mas não é. Com o fim, essa pessoa que está rondada de demônios, de vermes espirituais, de encostos, ela consegue passar isso para você e você não percebe. Essa amizade, essa pessoa que você diz que vai ganhar para Jesus e nunca ganhou, porque é difícil, você leva para a igreja e não adianta, ela está literalmente repassando a você uma situação não só espiritual, energética, mas também passando espíritos malignos para a sua vida. E você não sabe o que está acontecendo, você diz: eu não vivo em pecado, eu não tenho problemas, o que está acontecendo, que legalidade estou dando, e infelizmente você está dentro daquele parâmetro dos antigos: quem se mistura com porco come farelo e se suja na lama. A verdade é essa. Infelizmente, se você não tem força para libertar um amigo, alguém com esse nível de espiritualidade, você tem que se afastar até que Deus provoque a libertação nessas pessoas, porque senão você vai levar para casa, vai conduzir na sua casa esse tipo de energia que vai dificultar o seu sono, sua concentração, vai tirar o teu humor e vai levar você a, infelizmente, a trazer esses tipos de demônios e encostos para sua casa. A mentira. Jesus diz lá em João que Satanás é o pai da mentira, o diabo é o pai da mentira. E quando ele fala da mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso. Quero que você entenda que a pessoa que vive sob a mentira, a mentirinha, não existe mentirinha, não existe mentirão. Essa mentira, ela não prejudicou ninguém. Mentira é mentira. E nós temos que viver na verdade. Eu sei que é complicado no mundo e a gente precisa, às vezes, dar desculpas do que fazemos ou tentar esconder um erro nosso, mas viver pela verdade é a forma de não ter legalidade sobre nossa vida. E, infelizmente, muitos se viciam na mentira, muitos vivem pela mentira, por mais que sejam menores, mas acabam construindo um caráter em cima da mentira. Fala de coisas mentirosas, afirmam coisas que não fizeram, afirmam que estiveram no lugar e não estiveram, afirmam que vão fazer algo sabendo já que não vão fazer. Mentira, ela é muito complexa, é profunda e nós temos que tomar muito cuidado. Se nós queremos andar na verdade, se nós queremos andar em Cristo Jesus, temos que lembrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas que estão trabalhando pela mentira, a pessoa que é viciada na mentira, infelizmente, ela cria, ela propicia um clima espiritual para que o diabo, no relacionamento de família, de amizade e até mesmo dentro da igreja, possa estar perturbando, possa estar ali encostado, possa estar ao redor dessa pessoa. Por isso, em nome de Jesus, vamos viver na verdade, no Espírito, vamos viver pela palavra de Deus. Mídia social e internet. Nesses dias de modernidade, nós temos nos linkado tanto
nas notícias, nas informações, que nós não estamos dando conta que a nossa mente, a nossa psique, os nossos sentimentos estão invariavelmente voltados, encarcerados, na maioria das vezes, em mídias sociais. Há pessoas que já não conseguem viver, isso é um grande número, sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, sem outros tipos de mídia. E é necessário que entendamos que isso é um aprisionamento mental. E infelizmente essas mídias nos levam a ver, a participar e a internalizar coisas que nós não deveríamos estar vendo, não deveríamos estar compartilhando, não deveríamos estar utilizando e estão tomando um tempo precioso da nossa vida. Na verdade, é uma alienação da vida espiritual com Deus. Há pessoas que entram na igreja e já começam dentro da igreja, sem um mínimo pudor, sem respeito nenhum, a trocar mensagens de WhatsApp enquanto o pastor prega, enquanto o louvor está ministrando adoração, pessoas que estão entrando no Facebook para curtir coisas que não tem nada a ver com aquele ambiente. Você está se alienando, nós estamos nos alienando e Satanás com isso está fomentando cada vez mais o afastamento das pessoas. Dentro de casa, famílias que não almoçam juntos, que não amam, que não falam, que não brincam, que não compartilham, não fazem nada juntos, cada um com seu celular, com seu tablet, seu computador, fazendo suas atividades. E isso é uma forma de enfraquecer a família, enfraquecer o indivíduo e levar essas pessoas a terem em suas casas espíritos malignos que vão nos viciar, que já estão viciando cada vez mais o ser humano. Cuidado com as mídias sociais, cuidado com a tecnologia. Elas podem trazer Deus, mas na verdade, na maioria das vezes, estão trazendo espíritos malignos para a nossa vida e para a nossa casa.